lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil. Agora então vamos retornar à segunda parte do nosso vídeo, dessa pequena contribuição, né? Começando mais uma vez tomando aí um copo de chá de hortelã, porque com essa crise toda o professor não tem dinheiro nem para comprar vinho sangue de boi, né? O máximo que dá mesmo é um chá de camomila que você acha, pode ter condições de achar em qualquer aí data vazia, ou mesmo hortelã que se planta em qualquer lugar. Enfim, professor é proletariado, né? Normalmente os alunos se encontram na classe da burguesia. Mas vamos lá. Esse nosso segundo vídeo tem o propósito de tratar daquele vídeo do William Vac sobre direita e esquerda, produzido pela GNT. Devo esclarecer, e já falei isso em sala de aula, é um vídeo tendencioso, até me estranha muito o William Vac, um jornalista que podemos dizer que tem uma certa credibilidade, me desculpa aqueles que não concordam com isso, mas é preciso me provar o contrário. Mas nesse vídeo em específico ele pecou muito por ser muito tendencioso e não chamar ninguém efetivamente de esquerda para debater o assunto. Chamou aí 3 pessoas, 2 importantes, a outra nem tanto assim, né? Conhecedoras do assunto para discutir. Nós podemos observar nesse vídeo aí que, de uma certa forma, como exposto pelo professor Lamounier, um cientista político, um sociólogo, né, perdão, uma pessoa muito importante, de vasta produção acadêmica e está sempre na mídia, nós temos uma posição muito interessante. É o que ele nos diz. Parece que nos últimos tempos a esquerda quis criar uma espécie de demonização da direita, de forma que a esquerda acabou se tornando titular de todas as virtudes, de todos os acertos, de todas as boas intenções, e a direita, o que caracteriza a direita é justamente aquilo que está contrário a tudo que a esquerda projeta. Aquela ideia maniqueísta, né, de bom ou mal, certo ou errado, céu e inferno. Isso nos parece que tem, nos parece não, tem realmente procedência na análise de alguns discursos mais exacerbados aí de pessoas importantes daquilo que nós chamamos no Brasil de direita e esquerda. Então isso nos parece que fica muito bem claro. Uma questão muito importante que até é abordada pelo Philippe Pondé, seguindo mais ou menos o raciocínio daquele outro vídeo anterior a este, de gravação anterior a este inclusive, é este posicionamento, né, que ele nos fala que no mundo acadêmico, principalmente, entre a intelectualidade, é muito difícil alguém surgir com condições não, mas surgir dizendo que é de direita e com condições sim de defender que é direita, porque certamente acabaria sendo atacado, execrado e assim por diante, o que no fundo em alguns casos não deixa de ser uma verdade. Nós temos que entender o seguinte, na interpretação desse vídeo, em contraposição até com aquele outro. Eu fico muito preocupado enquanto professor, enquanto filósofo, enquanto pesquisador, né? Enquanto aquele que admira e vive da filosofia política, da ciência política, do direito constitucional, do direito educacional, principalmente, eu fico muito preocupado com esses discursos que caminham sempre pelo extremo. Aristóteles tinha razão, justo é o meio. Lógico que no meio aristotélico nem sempre é o meio aritmético, muitas vezes é o meio geométrico, portanto pode pender um pouquinho para a direita ou um pouco para a esquerda, mas justo é o meio, é o ponto de equilíbrio, né? Na posição aí de um pensamento mais extremo, né, vem a figura do Reinaldo Azevedo, ele rotulado ele mesmo como Rottweiler, né?
Até aí fico até com pena do Rottweiler, mas enfim, que dessa certamente foi ofendido, mas uma democracia as pessoas têm direito de dizer o que pensam e também têm a obrigação de ouvir. Certamente eu vou ouvir, por isso que eu falei, mas aí assumo esse risco de forma muito tranquila e estou sempre aberto e disposto ao debate. Mas essa posição defendida pelo Azevedo, de uma certa agressividade da direita contra a esquerda ou mesmo da esquerda contra a direita. Nós temos que observar muito bem nesse vídeo que o discurso praticamente foi apenas de uma defesa da direita. Pouca coisa se falou, por exemplo, como o Marcos Nobre falou para nós lá no vídeo anterior, que na verdade, se hoje no Brasil nós vivemos uma democracia de massa, essa democracia de massa se deve de forma muito, vamos dizer, com um peso muito grande aos movimentos dos trabalhadores que fizeram lá atrás, no século XIX e início do século XX, reivindicações para uma participação mais efetiva da democracia. Então, talvez as pessoas tenham essa dificuldade em reconhecer essa contribuição. Uma outra questão muito interessante abordada pelo Lamounier, essa ideia de que a esquerda trouxe para si como representante máximo de todas as virtudes, sejam políticas, econômicas, morais e outras, né? E de forma que a direita ou quem pense de forma contrária à esquerda esteja destituído de todos esses valores. Então, isso é um problema muito grande. Por que é um problema muito grande? Porque, na verdade, você não polariza o discurso no campo da política. Você tenta, na verdade, levar esse discurso para um outro viés, um viés que não interessa a ninguém. Porque há gente de virtude na direita, como há na esquerda, há gente que tem uma ausência de virtude na direita, como há também na esquerda. E uma outra coisa que nos parece que ficou muito caracterizado nesse vídeo, eu gostaria que vocês observassem isso, não preciso se posicionar, mas observem isso, é que depositam no governo do PT como se ele fosse o único e o mais importante defensor do socialismo. Quando na verdade nós sabemos que, de uma forma geral, o discurso do PT, a partir de um determinado momento do primeiro governo do Lula, foi um discurso de poder. Eu quero poder e o poder é meu e vai ser meu de qualquer jeito. A questão não é mais governar, a questão aí não é mais ser socialista. A questão é o Lamounier e o Marcos Nobre, não, perdão, e o Pondé deixa muito bem isso em determinado momento. A questão é que, em nome da manutenção do partido no poder, tudo é possível, tudo é moral, tudo é ético. Então, se tem que entrar para a corrupção, vamos entrar para a corrupção. A corrupção é um meio para nós atingirmos um fim. Isso nos parece que fica razoavelmente claro, principalmente na defesa daqueles petistas e defesa do pessoal que foi condenado no Mensalão. E agora discursos muito próximos aí, embora agora um pouco mais contidos, né, um pouco mais contenciosos. Isso realmente nos preocupa. Por que nos preocupa? Porque é o discurso elevado ao extremo. Então, isso é uma posição tanto exposta pelo Lamounier quanto pelo próprio Luiz Felipe Pondé. Esse vídeo, em contraposição ao outro, muito mais acadêmico, muito mais profundo, e a razão de fazer com que vocês ouvissem esse vídeo é justamente isso. Vocês não devem ter preconceito quando se procura conhecer um determinado tema, um determinado conceito. É preciso ouvir os dois lados, ver os dois lados, é preciso conhecer, porque só quem conhece pode falar com propriedade. Um dos grandes problemas que nós temos hoje, principalmente na mídia, é que, na verdade, aquelas pessoas que dizem ser de direita nem sabem o que é ser de direita. Por exemplo, nem conhecem a figura de Milton Friedman, um dos defensores do liberalismo na década de 60, 70, enfim, uma pessoa importante, né? Não é porque é liberal, não é importante, uma pessoa importante. Ou então, por exemplo, as pessoas que dizem que são de direita nem se deram ao trabalho de ler parte lá da Riqueza das Nações de Adam Smith, principalmente quando ele trata da mão invisível da economia. Ou seja, o que você tem é uma coisa muito interessante. O Pondé fala isso. Se ao mesmo tempo parece que hoje, no Brasil de hoje, dizer que é de esquerda está dentro de um certo status quo, ou seja, é chique, isso abre portas, isso faz com que as pessoas te tratem melhor,
De outro lado, nós podemos observar também que a direita se recusa a reconhecer algumas questões muito importantes. Ou seja, que o socialismo produziu grandes mudanças também na sociedade, principalmente quando alertou a sociedade para uma visão um pouco mais precisa, mais pontual sobre as questões da pobreza. Isso nós temos que reconhecer. É lógico que essa experiência, né, de socialismo bolivariano, não existe socialismo bolivariano. O socialismo é marxista, ou não é, ou no máximo de uma outra corrente qualquer. Até porque, para nós, o Brasil, Simão Bolívar é uma pessoa pouco importante. Nós temos pessoas muito mais importantes que ele para o Brasil, como, por exemplo, Irmã Dulce, Zilda Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes, e outras pessoas que poderiam ser citadas aí de outras religiões, de outras ideologias, e assim por diante, né? O próprio Anísio Teixeira lá atrás, na história da nossa educação, Paulo Freire, execrado de forma irresponsável por algumas pessoas que mal e porcamente conhecem Paulo Freire através de frases de para-choque de caminhão. A questão é essa: conheça. É preciso conhecer. Né? E aí vem novamente a figura, né, do Lamonier, uma pessoa bastante ponderada, bastante sensata no que ele fala. Posso até não concordar com grande parte do que ele fala, mas devo respeitar o conjunto da sua obra. Essa questão. Por que então que não se cria um partido de direita no Brasil? Uma pergunta muito bem feita pelo Inovac. Ele pode ter defeitos, mas como jornalista devemos reconhecer a sua capacidade profissional. Né? O Lamonier diz uma coisa muito interessante. Olha, é simples, porque nos parece que na história do Brasil de longa data, tanto os industriais quanto os comerciantes, né, viram que é muito melhor mamar nas tetas do Estado do que criar um partido de direita, inclusive alertando o governo: você é essencialmente paternalista. Isso acaba influindo na classe política, que observa que a maneira mais fácil de fazer política é se aliar com quem mama nas tetas do governo. Portanto, o Lamonier deixa muito bem claro a dificuldade em se criar um partido de direita sério no Brasil, capaz, por exemplo, de debater com qualquer partido ou pseudo-partido de esquerda de forma profunda e defender o liberalismo, que não há nada de errado. É que eu digo para meus alunos: não importa para mim se você é de direita ou esquerda, desde que você saiba o que é ser de direita e o que é ser de esquerda, só isso. Né? Que na verdade tanto a classe política quanto os industriais e os comerciantes observaram que o Estado era paternalista e que era possível mamar nas tetas do Estado sem necessariamente assumir um posicionamento claro de direita. Ou seja, estou mais ou menos aqui, depende um pouquinho, dou um passinho para cá, para a direita, ou posso dar também um passinho para a esquerda. De uma certa forma, então, ele deixa muito bem claro para nós que não houve vontade nem política, nem econômica, nem social, de que no Brasil realmente nós tivéssemos partidos de direita sério, que realmente pudessem assumir esse posicionamento. Até porque fica muito bem claro naquelas questões de direita e esquerda, se é uma coisa que a direita quer ver o mais longe possível dela, né, é o Estado. O Estado, para a direita, é necessário. Ele organiza a vida social, ele organiza o campo jurídico, mas a direita não quer se tornar dependente do Estado. O que a direita mais defende, já vimos isso no primeiro vídeo e agora no segundo, o que o liberalismo mais defende é a prevalência do indivíduo. O Estado deve ser aquele, o Pondé também fala muito bem nessa questão, o Estado deve ser aquele que realiza as suas funções. E quanto menor for essas funções, melhor é. A questão do Estado mínimo, que se contradiz um pouquinho com o Estado keynesiano. E aí a direita gosta desse Estado keynesiano, desse modelo keynesiano de economia. Por quê? Porque é um modelo que defende a intervenção e a participação do Estado em alguns setores específicos diante de algumas crises, principalmente na criação de empregos. Tudo bem, nos parece que no Brasil houve uma distorção dessa teoria de Keynes, e aí você tem um Estado então que gastou muito mais, o Lula e a Dilma têm admitido isso, que gastou muito mais do que poderia arrecadar, e diante disso nós entramos numa crise aí bastante profunda, né? Uma crise que nos preocupa e que nós não vamos sair, lamentavelmente, segundo os estudiosos, economistas e outros, nós não vamos sair num curto espaço de tempo. Bom,
Finalizando essa discussão, esses dois vídeos são vídeos muito importantes, ainda que esse segundo vídeo do William Vac seja bastante tendencioso, mas é bom. É bom saber que conhecer esse tipo de produção, não é produção acadêmica, mas é uma produção jornalística, para nós vermos como é que a questão da política é tratada no Brasil. É tratada sempre de forma muito leviana, de forma muito superficial. O discurso parece que é sempre o discurso de quem está no poder e quer se manter no poder. É um discurso sempre que relega a segundo plano, por exemplo, as nossas grandes desigualdades sociais. O Brasil é um país ainda com profunda desigualdade social. As pessoas que, por exemplo, são contra as cotas de negro nas universidades, as cotas sociais, certamente desconhecem os indicadores de igualdade social no Brasil. Desconhece, por exemplo, a incapacidade do Estado em fornecer uma educação com qualidade. Embora se gaste muito dinheiro com educação no Brasil, o Estado tem realmente investido muito dinheiro, mas assim como na educação, na política, na medicina e outras áreas, a questão do Estado brasileiro é a competência para governar. E a confusão, né? A confusão, por exemplo, dessa direita que não quer criar um partido de direita, mas quer mamar nas tetas do Estado, que transforma o Estado em algo como se fosse seu patrimônio, o chamado patrimonialismo. Então, isso é que eu gostaria que vocês tivessem observado nesses dois vídeos. Lógico, as discussões podem ir de forma muito mais profunda, muito mais amplas, mas dentro do que é possível estudar no nosso curso, esse tipo de conhecimento nos é muito importante. E é uma discussão que vai continuar. No fundo, o Marcos Nobre deixa isso muito bem claro no primeiro vídeo. Às vezes é difícil falar quem é de direita ou quem é de esquerda, porque nós temos posições. Por exemplo, o Obama nos Estados Unidos, quando fez essa reforma do sistema de saúde, foi chamado de esquerda. Mas o Obama não é socialista, nunca foi socialista, não é marxista. Não conheço que ele tenha a mínima admiração por Marx e também um conhecimento razoavelmente satisfatório de Marx. Mas foi acusado de ser de esquerda. Então, direita e esquerda ela pode ser utilizada também fora vamos dizer, dessas duas condições, né, liberalismo e socialismo. Certamente, em alguns países, por exemplo, como a Suíça, alguém que defende de forma mais intensa a proteção à pobreza seja chamado de esquerda, quando na verdade o seu partido é de direita. Então, o que eu quero que vocês entendam, espero ter conseguido transmitir isso nesse vídeo durante as aulas, é justamente esse posicionamento. Bom, aos nossos alunos, até a nossa próxima oportunidade, espero ter esclarecido alguma coisa. E aqueles que acessaram e ouviram o nosso canal, muito obrigado. Espero continuar contando com as colaborações de vocês, as observações, as críticas, ao qual procurarei responder sempre de forma muito racional e muito comedida. O que eu recomendo é o seguinte: não faz sentido, mínimo sentido, nenhum sentido, essa ideia de que esquerda tem que matar a direita ou direita tem que matar a esquerda. Me desculpe, esse discurso é um discurso que no Estado Democrático de Direito, e ainda que não fosse Estado Democrático de Direito, não é um discurso promissor, não é um discurso que permite que uma sociedade possa encontrar pontos em comuns para tentar reconstruir ou construir uma nova nação. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de ar.